Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre um atleta que vem se destacando pelo Vila Nova e que poderia retornar ao Cruzeiro, por exemplo, para a Série A nesse meio do ano. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Falando nisso também, eu quero comentar sobre outros atletas que têm estado emprestado pelo Cruzeiro e, dependendo, poderia ser uma alternativa, na minha opinião, nenhum para ser titular, mas para complemento de elenco bem interessante para a Raposa nesse meio do ano e cada um das suas fases, né? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Nossa próxima meta é de chegar aqui embaixo a 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar a esse próximo objetivo aqui no YouTube, beleza? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então quero começar falando primeiramente sobre o volante Fernando Henrique, né? Vou deixar aqui para vocês, ó, os números dele nesse empréstimo até aqui pelo Vila Nova, onde entrou em apenas 5 jogos da equipe, entrou no último duelo, né, que o Vila Nova perdeu por 6-0 para o Paysandu, jogo ali realmente até difícil de entender, né, o que aconteceu, e aí ele entrou em campo em 5 jogos até então pelo Vila Nova. É aquela coisa, né? Não é um número extremamente baixo, porque ele foi emprestado e tem aquele período todo para você se adaptar numa nova equipe e tudo mais, mas claramente vai ser um reserva no decorrer do ano. Eu diria que até esperava que ele seria um titular, mas não é isso que tem acontecido. O empréstimo até o final do ano, acho difícil ele voltar, por exemplo, para o Cruzeiro, mesmo que o Vila Nova queira, não acho que deva ter esse interesse, porque é um atleta ainda como se fosse um 12º jogador. 22 anos de idade. Os últimos jogos dele pelo Vila Nova foram então, né, um como titular contra o Atlético Goianiense no dia 7 de abril, ainda se não estiver enganado, foi no Campeonato Goiano. Depois entrou em campo num duelo contra o Cuiabá na Copa Verde e aí também nesse duelo contra o Paysandu jogou 62 minutos e foi titular. Não foi um bom jogo aí também, né? Acabou perdendo e jogou 14 minutos na vitória por 2-0 contra o Cuiabá, também na Copa Verde. E enfim, é um jogador que tem entrado em alguns jogos, reserva, titular, enfim, tem variado bastante nesse meio de campo. Acredito ainda que ele poderia dar a volta por cima e jogar com frequência? Dependendo sim, porque é um jogador bem técnico e que tem faltado isso na sua carreira, né? Uma sequência de jogos, até porque dá pra ver, né? Pelo Cruzeiro só 7 partidas, 2022 pelo Grêmio 6 jogos e o ano que ele mais jogou foi em 2021, quando o Grêmio acabou sendo rebaixado, 17 jogos naquela ocasião. Ele tinha 19 para 20 anos e jogou bem mais, né? E acabou que não teve mesmo a mesma sequência. Enfim, é um jogador que eu gosto bastante, acho que tem potencial, mas para agora é melhor continuar esse empréstimo até ele ter condições, né, de ser um bom reserva para o Cruzeiro e um complemento. Vamos dar sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês. Vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria a R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, R$290 caso as equipes vençam. Então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, mais um aqui no vídeo que eu quero falar agora é sobre o Juan Santos, também emprestado ao Vila Nova. Esse sim tem sido titular e chamado bastante atenção, até porque ele tem apenas 20 anos de idade, os primeiros jogos dele como profissional foram ainda na Série B de 2022, apenas uma partida, e eu esperava muito, né, que ele fosse jogar na temporada passada pelo Cruzeiro, no Campeonato Mineiro ou alguns jogos da Série A. Não foi o que aconteceu, obviamente foi muito importante, né, para o Cruzeiro no time sub-20, 30 jogos, 3 gols, foi convocado várias vezes para a seleção brasileira sub-20, teve alguns problemas físicos, né, lesão que tirou ele de alguns jogos, sem dúvidas, mas aí nesse ano então, o Cruzeiro emprestou ele para o Vila Nova e tem sido titular absoluto, 13 jogos até aqui, inclusive das últimas 6 partidas, todas como titular, jogando ali em média os 90 minutos. Zagueiro destro, 1,87 m, com certeza se continuar com esse mesmo desempenho pelo Vila Nova, pode ser que
quem sabe volte pro ano que vem e seja uma peça importante, né? Eu gosto muito, acho que é um atleta com muito potencial. Até esperava que ele fosse para ser um reserva, por exemplo, no lugar do Neres, né? Se o Juan Santos tivesse essa experiência desde o ano passado na Série A e nesse ano com o Campeonato Mineiro, agora o início da Série A, acho que poderia sim ser um bom reserva. A questão eu acho que ele não voltaria agora para o meio do ano, até porque o Cruzeiro especulando Mina certamente vai trazer um novo zagueiro, esse é o meu ponto de vista, e aí ele ficaria novamente como uma quarta, quinta opção. Melhor deixar ele emprestado, onde ele tem sido titular, quem sabe até não apareça, né, uma proposta no final do ano, ou ele volte para 2025 e seja uma peça ali mais importante no elenco do Cruzeiro. Muito bom atleta, chegou em 2022 vindo do Palmeiras, desde então deixou, né, uma boa impressão. Não é à toa que, se eu não estiver enganado, em menos de 4 meses aqui no Cruzeiro, já tinha jogado no Sub-20 e já foi relacionado para o primeiro jogo no profissional. Então deixa aqui embaixo a sua opinião sobre o Juan Santos. O contrato dele com o Cruzeiro é longo, então para sair zero chance de ser de graça, e ainda vale destacar que no caso ele tem, né, um contrato longo e essa multa rescisória para o Brasil, não consegui verificar o valor, mas também bem alta, não seria de 10, 15 milhões de outro que foi emprestado, né, está vivendo uma fase bem legal, é o Lucas Oliveira, lá com o Pesolano no Valladolid. Foi até interessante esse empréstimo dele, né, se você for ver, parece que ele jogou bem pouco, e foi isso mesmo, né, apenas 10 jogos até então, né, pelo Valladolid, foi emprestado no meio da temporada passada, se não estiver enganado agora foi em agosto para setembro, né, que ele foi para o Valladolid por empréstimo, e 10 jogos. A grande questão é que nos últimos ele foi um cara importante, jogando às vezes até como um volante ali na criação de jogadas do Valladolid, com uma frequência muito boa, né, e titular na equipe do Pesolano, muito mais agora nessa temporada de 2024. Mesmo assim são números baixos, né, eu pensei até que ele teria 19, 20 partidas, mas foram apenas 10, porém vale essa aspas, né, que foi muito mais na reta final, quando o Valladolid precisou e garantiu essa vaga para a primeira divisão. O empréstimo dele com o Cruzeiro, então, para o Valladolid é até o meio desse ano, julho, ele voltaria para a Raposa. Pode ser que ele continue emprestado e jogue a primeira divisão? Dependendo, sim, até porque não sabemos os planos, né, do Cruzeiro com o jogador. Por exemplo, tinha essa ligação muito forte antes, né, com o Valladolid e com o Cruzeiro. Como ele vai voltar, o Cruzeiro não é mais do Ronaldo, né? Pode ser que exija uma compensação financeira ou ainda continue com uma parceria entre os clubes, se for para o Lucas Oliveira não jogar, ser um reserva ali, por exemplo, e tem um salário, né, que o Cruzeiro pagaria, integral e tudo mais, é melhor deixar ele por empréstimo jogando. Se vai continuar com o Pesolano, se vai continuar no Valladolid, vai jogar com certeza a primeira divisão do espanhol como titular. E aí, dependendo, pode até se valorizar, né? E o Cruzeiro conseguir uma venda aí no futuro, até porque o contrato dele com o Cruzeiro, pelo que eu vi aqui, até o final ainda do próximo ano. Então não teria chance de sair sem render uma compensação financeira. É aquela coisa, o Oliveira é um zagueiro terrível e tudo mais? Não acho, eu acho um atleta bom para criação de jogadas. Mas para a Série A no passado, assim como o time, né, tava, cara, muito desesperado, muito fora, acho que até do desempenho que ele teve em 2022. Não era a primeira vez dele jogando na Série A, porque jogou 3 anos, né, com o Atlético Goianiense, mas pelo Cruzeiro realmente na Série A não foi nada bem e já era de se esperar que ele sairia. Agora, ele voltar para o Cruzeiro, eu acho que não teria espaço também, tá? Porque já seria ali, na minha opinião, chegando um zagueiro de nível o Mina, por exemplo. Minha zaga seria o João Marcelo e o Mina. Um reserva de luxo, que seria o Zé Ivaldo, gosto muito. Ainda tem, por exemplo, o Vidalba para esse setor. E aí as opções da base, né? Se subir o Pedrão, dependendo se precisar. A volta do Everton, do Atlético, por exemplo. Ou o Juan Santos. E eu acho que realmente não teria necessidade de ter mais um jogador, no caso do Lucas Oliveira. A não ser que o Seabra queira e vai estar à disposição, né, no meio do ano, porque o Pedro Lourenço quiser fazer. Acho que o melhor seria continuar o empréstimo, mesmo numa fase legal. Ainda acho que ele não seria titular aqui no Cruzeiro. Engraçado isso, né? Mas enfim, é um bom jogador, não acho ruim. Acho que esse empréstimo fez bem, né? Inclusive para ele. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos também estão aparecendo aqui para vocês. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!